Você sabia que o Evangelho de Lucas originalmente era um livro histórico e que Lucas também era da igreja de Antioquia? Quer saber mais sobre o Evangelho de Lucas e curiosidades como essa? Fica até o final desse vídeo. Fala galera, eu sou o Igor e hoje nós estamos aqui no nosso canal Fatos Impressionantes da Bíblia para falar sobre o Evangelho de Lucas. Isso mesmo. Se você ainda não é inscrito no canal, é muito importante que você se inscreva aqui embaixo para não ative o sininho para receber a notificação, para não perder os próximos conteúdos que estão bons ou até melhores do que esse. Outra coisa, se você quiser que a gente faça algum vídeo sobre algum outro assunto, outro evangelho, ou algum livro, ou algum fato da Bíblia, alguma dúvida sua, aos poucos algumas pessoas estão comentando, eu estou respondendo, e talvez se for uma dúvida complicada que não dá para eu responder em um comentário, eu faço um vídeo de análise respondendo a sua pergunta, ou bota aqui, Igor, eu quero um vídeo sobre assunto tal. A gente faz o vídeo. E aí, vamos estudar a Bíblia junto. Outra coisa, eu tenho um curso que você vai poder estudar a Bíblia junto comigo. Curso de Introdução à Bíblia ou Introdução Bíblica, em que você vai estudar cada livro da Bíblia comigo, de Gênesis a Apocalipse. Eu vou falar as principais regras de interpretação, eu vou falar o contexto histórico, eu vou falar tudo, absolutamente tudo, do zero ao avançado, de uma forma didática, é claro, de uma forma simples, que você precisa saber sobre a Bíblia. Vamos lá, então, aprender mais sobre o Evangelho de Lucas? Vamos lá, gente. Atos capítulo 11, versículo 19, fala que Antioquia foi a primeira igreja gentílica. Isso mesmo. Antioquia foi a primeira igreja gentílica. E tudo leva a crer, de acordo com a tradição antiga, quando nós vamos pesquisar, né? Vamos estudar a teologia bíblica e vamos pesquisar as tradições antigas, que Lucas era desta igreja. Isso mesmo. Outra coisa que muita gente não sabe é que Lucas era grego. Lucas não era judeu e Lucas não foi um dos apóstolos, como eu já vi muita gente pregar. Realmente, muita gente eu já vi pregar. Lucas não foi, vou repetir, Lucas não foi um dos apóstolos. Apesar disso, ele foi discípulo de um apóstolo. Vocês sabem dizer qual foi? Se você falou Paulo, você acertou. Foi discípulo de Paulo. Isso mesmo. A sua profissão, ele era doutor. Isso mesmo. Lucas era médico. Inclusive, muitos acreditam que ele era um médico pessoal ou doutor pessoal de Paulo. E muitas das vezes cuidou do apóstolo. E, pelo que a gente estuda, acredita-se que ele não era só doutor, mas historiador, porque o livro de Atos dos Apóstolos, ou originalmente chamado de Atos do Espírito Santo, e o Evangelho de Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, foram escritos por ele. Isso mesmo. Originalmente, acredita-se que esses dois livros eram um livro só que com o tempo foi dividido. Só que nunca nós vamos saber. Existem teólogos que acreditam que não. Lucas realmente escreveu dois livros. Mas tudo leva a que era um livro só, porque o outro livro parece ser a continuidade. Ou pode ser dois livros e que esse livro foi escrito depois como uma continuidade. Os dois livros têm como destinatário Teófilo, que muitos acreditam ser um historiador que atestaria a confiabilidade da pesquisa histórica de Lucas. Isso que Lucas fez foi uma pesquisa histórica. Nós vamos ver que ele utilizou muitas fontes. Lucas ele realmente fez um trabalho de investigação, porque diferentemente dos outros apóstolos, como João e Mateus, que conviveram com Jesus, Lucas não foi testemunha ocular da ressurreição. Lucas não foi testemunha ocular da crucificação.
E Lucas tampouco foi testemunha ocular dos milagres de Jesus. O que é testemunha ocular, Igor? É aquele que estava lá, que viveu, que viu presencialmente os fatos acontecerem. Então, e o que, além disso, Paulo, ele também não conseguiu acompanhar o ministério de Jesus pessoalmente. Então, Paulo não poderia ser a fonte de Lucas apenas. Ele pode ter até auxiliado em alguns aspectos, mas Lucas fez uma investigação histórica. Então ele foi um dos únicos escritores que fez uma investigação. Por isso também muitos teólogos acreditam que ele é o livro mais preciso. Então, se eu fosse perguntar aqui para você, qual é o evangelho mais preciso? Você responderia o quê? Lucas. Como eu já falei, muitos teólogos dizem, mas há controvérsias. Alguns dizem que foi Mateus, outros dizem que foi por ser um evangelho curto, o evangelho de Marcos. Mas nós nunca saberemos no final da história. Então, gente, o Lucas, voltando ao assunto, ele ao escrever o evangelho e narrar a história de Jesus, ele vai ser fiel e vai usar de algumas fontes. A primeira é a fonte que nós chamamos de uma fonte comum entre os apóstolos. É uma fonte que, teoricamente, oral ou escrita, já existia na época de Lucas. É uma fonte que já circulava entre as igrejas, que muitos conheciam a história da vida, morte e ressurreição de Jesus. E alguns acreditam que essa fonte também foi usada por Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Isso mesmo, o primeiro evangelho a ser escrito não foi Mateus, foi o evangelho de Marcos. Vivendo e aprendendo, né não? Então, essa fonte que Lucas usou, alguns acreditam também que ele usou a fonte das duas filhas de Filipe, que eram profetisas. Profetisas, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 8, falando que elas eram profetisas. Mas quem diz isso, Igor? Não é Atos. Quem diz isso é Eusébio de Cesareia, em seu livro História das Igrejas. Isso mesmo. Então, Lucas ele usou a fonte dessas duas filhas de Filipe, que eram tidas como profetisas, pelo menos de acordo com a história de Eusébio de Cesareia, que foi um dos primeiros historiadores da igreja. Estou falando aqui, eu estou citando fonte. Um dos primeiros historiadores da igreja. E acredita-se também que ele fez uma pesquisa de campo. O que você está falando nessa pesquisa de campo, Igor? Ele conversou com as pessoas que foram testemunha oculares da morte, ressurreição e vida de Cristo. Isso mesmo, gente. Lucas ele consegue ser tão fidedigno quanto os apóstolos. E é claro que nós, cristãos, acreditamos na fonte fenomenal e a fonte que é inerente à inspiração. Todos nós, cristãos, acreditamos que a Bíblia é 100% inspirada. Logo, os seus autores foram inspirados por Deus. Baseado nisso, nós acreditamos na inerrância bíblica, ou seja, os autógrafos originais, ou seja, os escritos originais não possuem erro. Logo, Lucas, ele não só teve as fontes de pesquisa, mas ele foi inspirado por Deus. A revelação veio de Deus ao escrever. E que é fonte melhor do que essa? O Evangelho de Lucas. Mas sobre a história de Lucas nós nunca saberemos, porque nós não estivemos lá. Mas pelas pesquisas históricas nós podemos saber mais sobre quem ele era e quem ele viveu. Podemos chegar próximo, mas nunca com 100% de certeza. Você quer saber mais sobre a vida de Lucas? Comenta aqui embaixo. Quer saber mais sobre a vida de alguns apóstolos, sobre a vida de algum cristão, sobre a vida de algum personagem bíblico? Comenta aqui embaixo que a gente faz um vídeo sobre o assunto. Deus abençoe sua vida. Não esquece de se inscrever no canal. Deixa o seu like. Graça e paz.